E aí, tudo bom? Aqui é o Juliano Redivo, eu sou engenheiro agrônomo, consultor e produtor rural em grandes culturas e vou atuar há mais de 10 anos no mercado e tenho aqui no digital mais de 2.000 alunos. E aqui eu vou apresentar para você os 4 erros mais comuns do engenheiro agrônomo logo na sua primeira safra que fazem ele perder a sua credibilidade e demorar muito mais para crescer profissionalmente no nosso setor. Eu vou começar falando para você do primeiro erro, que é sobre o preparo técnico básico. Parece mentira, né? Mas a maioria dos engenheiros agrônomos que entram no mercado de trabalho não sabem o básico do próprio portfólio, ou seja, dos produtos e serviços que essa empresa em que ele trabalha comercializa, que vende para os produtores rurais. E essa falta de experiência técnica e conhecimento de produtos, ela tem que ser resolvida o mais rápido possível. E muitos erram aqui em querer se aprofundar demais em alguns conhecimentos técnicos, e não tem nada de errado em querer se aprofundar em algum outro conhecimento técnico. Mas agora, para ontem, não é o momento de se aprofundar muito em alguns conhecimentos técnicos. O que esse engenheiro agrônomo precisa logo na sua primeira safra é do básico muito bem feito. Vou te dar um exemplo aqui. Dosagem dos produtos comerciais. E aí você vai me falar que isso varia conforme a concentração do ingrediente ativo dentro de cada produto comercial, certo? Sim, mas o que você precisa para ontem na sua primeira safra é decorar os produtos que você tem na mão e as dosagens desses produtos comerciais. E decore o mais rápido possível, que eu vou te falar agora na sequência. Primeiro, produto. Segundo, para que serve esse produto? Por exemplo, quais lagartas, quais pragas, plantas daninhas, doenças ele controla, ele maneja, e a dose recomendada para cada tipo de praga, planta daninha ou doença. E aqui nesses 3 pontos eu vou te orientar para que você pegue o conhecimento dos profissionais que estão à sua volta logo na sua primeira safra. Nesse momento você tem que contar com a ajuda dos profissionais que têm mais experiência naquela região que você está atendendo agora. E esse tipo de conhecimento técnico logo na sua primeira safra vai fazer com que você tenha firmeza nas suas recomendações, sem cair na armadilha de querer se aprofundar em algum conhecimento logo na sua primeira safra. Agora não é o momento. E pensando no seu posicionamento profissional relacionado ao conhecimento técnico, lembre-se que você tem que ter muita firmeza nas suas recomendações logo no início, porque você não pode deixar nenhuma dúvida em relação à tua firmeza e o teu conhecimento frente ao teu cliente, ao produtor rural. E agora vamos para o segundo erro, e ele está relacionado com a pressão comercial. E não é incomum o engenheiro agrônomo entrar na revenda, cooperativa ou multinacional e receber uma meta que geralmente é muito maior do que aquela que ele consegue entregar. O que acontece a partir disso? Isso mesmo, pressão em cima dele, do gerente da cooperativa, da revenda, do RTV, enfim, do superior dele, e na maioria das vezes ele cede a essa pressão. E o resultado disso é a afobação, ele se afoba na hora de vender, ele coloca a venda acima de qualquer outra coisa, em cima do conhecimento técnico dele, das visitas técnicas, em cima da ética profissional, que muitas vezes pode acontecer, e isso é a pior situação de todas. Então, pensando em visitas técnicas, geração de demanda, prospecção de clientes, esquece tudo isso. Ele vai direto para a venda e pula todas as outras etapas. Isso é um erro tremendo. Eu vou te contar aqui uma novidade. Todo mundo já passou ou vai passar por essa pressão de vendas, mas você não precisa cair no mesmo erro da maioria, que é de oferecer de forma afobada os seus produtos ou serviços para o seu cliente. Não é dessa forma que você vai ter sucesso como engenheiro agrônomo. Então, muito cuidado para não dar o tiro no pé. Então, dentro desse segundo erro, que é sobre você ceder à pressão comercial, vai aí uma regra de ouro. Nunca tenha objetivo de vendas logo nas primeiras visitas, por mais que essa pressão comercial em cima de você esteja grande. E é por isso que é muito importante o seu planejamento de visitas ao seu cliente, ao produtor rural. Para fechar esse nosso segundo erro, eu vou te falar como produtor rural, porque além de engenheiro agrônomo e consultor, eu também sou produtor rural. O seu cliente, o produtor rural, ele já sabe que você trabalha na empresa X, Y, Z. Fique tranquilo, ele vai estar preparado para receber uma oferta comercial sua mais cedo ou mais tarde. Mas o desespero na hora de vender torna o seu maior erro logo na sua primeira safra. Terceiro erro, agir como um calouro. E sim, na sua primeira safra você é um calouro na revenda, cooperativa ou multinacional que você está entrando. E também é muito comum esse mesmo engenheiro agrônomo ser taxado pelos colegas de trabalho, o gerente, de calouro ali da revenda, cooperativa ou multinacional. Mas o problema não está aí. O problema é quando esse mesmo engenheiro agrônomo ele não é só taxado de calouro pelos colegas de trabalho, mas ele começa a ser taxado de calouro também pelo seu gerente, ou seja, pelos superiores dele, e pior do que isso, pelos seus concorrentes e pelos seus clientes, pelos produtores rurais. E adivinha, são seus clientes, os produtores rurais, e os seus concorrentes, além de você, que vão construir o seu nome, a sua reputação como engenheiro agrônomo referência a partir da sua primeira safra. Eu tenho certeza que você não quer
ter o seu nome manchado na região logo na sua primeira safra. Ninguém quer começar com o pé esquerdo. Você deve imaginar que demora meses para você construir o teu nome, a tua reputação dentro de uma região, dentro do nosso setor. Isso se você fizer tudo certo. Agora, se você, além de ser um calouro, se comportar como um calouro, isso vai atrasar e muito a construção do seu nome, da sua reputação no nosso setor, o que pode demorar anos e talvez você nunca consiga isso. Então, quer ser levado a sério? Seja sério no seu trabalho. E uma das saídas para esse problema é não abaixar a cabeça para qualquer situação. Ou seja, você tem que encontrar o equilíbrio entre humildade, modéstia e firmeza e autoridade. Como assim, Juliano? O respeito à hierarquia dentro da empresa, o baixar a cabeça, o saber o seu lugar, sim, é muito importante. Faz parte do início da sua carreira e faz parte do início da carreira de qualquer profissional bem-sucedido. Mas baixar a cabeça para tudo, levar sempre, em todo momento, em todas as situações como máxima que o cliente sempre vai ter razão em todas as situações, ou então só porque você é um engenheiro agrônomo novo naquela região, você por conta disso você é um engenheiro agrônomo despreparado, isso aí é uma mentira deslavada. Não deixe isso acontecer contigo. A humildade e a modéstia, elas são sim muito importantes, ainda mais na sua primeira safra. Mas essas qualidades em excesso, elas vão se tornar o seu maior defeito. Pelos seguintes motivos. O primeiro motivo é que os seus clientes, os produtores rurais que você atende, os seus colegas de trabalho, superiores, concorrentes, eles sempre vão subestimar você. Segundo, é que seus pontos fortes, eles vão ser mascarados pela humildade, pela modéstia em excesso. E por conta disso, você não vai crescer como engenheiro agrônomo. E terceiro, porque você sempre vai ser um seguidor e nunca um líder. Seus clientes e colegas de trabalho, eles nunca vão te buscar, ou seja, te consultar sobre algum produto, algum posicionamento técnico, sobre algum problema com pragas, plantas daninhas, doenças, tecnologia de aplicação, enfim. Sinto muito, eles vão buscar um engenheiro agrônomo que vão transmitir firmeza naquele momento, e não um calouro. O quarto erro mais comum é achar que o relacionamento é tudo. Eu conheço muitos engenheiros agrônomos que querem se garantir com os clientes, os produtores rurais deles, fazendo essa parte de relacionamento com o cliente com excelência. Por exemplo, são aqueles profissionais que adoram convidar o produtor rural para um churrasco, uma cerveja. Então é reunião de cá, churrasco de lá, tudo mil maravilhas, né? Eu tenho certeza que você conhece algum tipo de engenheiro agrônomo que tem esse estilo aí. Mas o grande problema desse perfil é que lá na hora do fechamento dos insumos para a safra, nem sempre esses mesmos engenheiros agrônomos que adoram uma confraternização com o cliente têm a preferência de compra pelo produtor rural. E por que isso acontece? Sim, a maioria dos clientes eles adoram churrasco, uma confraternização, isso daí faz parte. Mas isso não quer dizer que esse mesmo produtor rural, esse cliente, ele vai dar preferência para esse engenheiro agrônomo. Muitas vezes pelo contrário. Esse engenheiro agrônomo, quando o produtor rural pensar nele, ele vai pensar mais ou menos assim: poxa, aquele camarada, aquele engenheiro agrônomo, ele é um cara muito bom, gente fina, me convida para as confraternizações da empresa dele lá. Só que, cara, tecnicamente, como engenheiro agrônomo, deixa a desejar, hein? Ou então, aquele cara só quer me vender, ele me convida para o churrasco, só quer me fazer venda e ponto final. E você acha mesmo que isso não acontece? Acontece e muito, é muito comum. Então não caia na armadilha de que só o relacionamento bem feito vai fazer milagre para você. Porque sim, você tendo o relacionamento através do churrasco, da confraternização, ele vai contar contigo. Mas adivinha? A preferência de compra, na maioria das vezes, não vai ser sua. Não vai ser desse engenheiro agrônomo que faz só isso. Então não caia na armadilha de que só o relacionamento vai ser mais do que o suficiente. Eu vou falar para você aqui 3 regras para você resolver essa parte aí. Churrasco ele não gera por si só a preferência de compra do seu produto ou do seu serviço por ele, pelo produtor rural. Você tem que oferecer mais do que isso para ele. Então ofereça firmeza no posicionamento, assertividade nos posicionamentos técnicos e nas reuniões sempre forneça informações que ele ainda não tem. Então busque nas reuniões, mesmo que nas confraternizações, nas reuniões de produtos comerciais, ofereça mais do que isso, ofereça informações que realmente vão levar o negócio dele a ser mais lucrativo. Segundo, as reuniões de apresentação de portfólio já encheram o saco do produtor rural. O produtor rural que ele vai nessas reuniões, ele não quer saber só do seu portfólio, isso ele pode consultar no site ou ligar para qualquer consultor de qualquer empresa que ele pode obter essa informação de algum lugar. Ele quer algo a mais nessas reuniões, então entregue isso para ele que você vai ter sucesso. E terceiro, não subestime o poder do relacionamento. E sim, eu falei para você não depositar todas as suas fichas
em cima do relacionamento. Não faça isso, mas ele não deixa de ser peça-chave para você ter abertura com o seu cliente. Então nunca perca isso. E eu espero que você tenha aproveitado ao máximo essa aula e use esses conhecimentos a seu favor para você começar com o pé direito logo na sua primeira safra e acelerar a sua carreira no agronegócio como engenheiro agrônomo, para se tornar aí uma referência profissional, um engenheiro agrônomo referência no agronegócio. Caso você queira conhecer mais o meu trabalho aqui no digital, clica aqui nos links aqui da descrição. Tamo junto e é só o começo aí.